Olá, meus irmãos, nós estamos hoje meditando o Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos de 1 a 3. E Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. E os 12 iam com ele e também algumas mulheres. Bem, o texto do Evangelho de hoje, que nós acabamos de ouvir, Lucas afirma que com os 12 havia um grupo de mulheres que seguiam Jesus. O evangelista Lucas é o único que menciona os nomes dessas mulheres na palavra de Deus. Lucas é designado como Evangelho das Mulheres, e ele dá atenção e valoriza a mulher, a figura da mulher diante de uma sociedade patriarcal daquele momento da história. E valoriza, enaltece, exalta o papel dessas mulheres. E o que nós devemos meditar o Evangelho? Maria Madalena, Joana e Susana. Quem são essas mulheres? São nomes das mulheres segundo o texto do Evangelho deste dia. E esse sentido, a palavra de Deus quer ensinar que Deus dá um nome a cada um de nós e nos chama pelo nome. Para o evangelista, é muito importante mencionar esses nomes. Ter o nome é ter dignidade, é ser gente. Lembremos daquele momento da história, o papel que a mulher tinha. A mulher era deixada de lado diante do censo, a mulher era deixada de lado diante da função que ela exercia. Então, ter um nome é ser alguém, é não ser um número. E chamar alguém pelo nome é chamá-lo para ser sinal, gerar neste nome, com essa pessoa, uma grande intimidade. Em nosso nome, meus irmãos, está gravado na palma da mão de Deus, e jamais ele esquecerá. Pode até uma mulher esquecer-se daquele que amamentou, mas Deus, de ternura pelo fruto da sua vida, nunca esquecerá daqueles que são gerados pelo amor. E diante de Deus, nós devemos pensar que todos nós somos iguais. A partir do momento que nos colocamos diante de Deus como seguidores de Jesus. Na Palestina, como eu já disse, a estrutura social era patriarcal. O pai era o único que tinha direito de dispor das ordens, castigar, pronunciar orações, oferecer sacrifício, e a mulher era considerada como um ser inferior. E o que acontece nesse momento, meus irmãos? Que nós devemos pensar que a mulher não podia atuar nem testemunhar em algum lugar. Os rabinos da época excluíam as mulheres de todos os círculos que podiam. E Jesus vem inovar diante disso. E Jesus então se levanta contra esse sistema dominante, opressivo sobre a figura da mulher. Jesus, desde o começo de seu ministério público com os 12, as mulheres e os discípulos eram iguais para ele. As exigências e responsabilidades são iguais para todos os homens e mulheres. E assim, meus irmãos, é muito importante que nós vejamos que, desde a origem do Evangelho, Jesus nos chama a todos a servi-lo. A mulher não são meras assistentes dos homens, e sim autênticas protagonistas da vida, da missão da igreja. E com isso nós lembramos do papel de tantas mulheres que nos ensinaram a viver e nos ensinaram a palavra de Deus. Lembremos, meus irmãos, que homens e mulheres são chamados a colaborar na evangelização a partir de seu talento, dos seus dons. Assim, um completa o outro. Lembremos de todas aquelas mulheres que um dia nos ensinaram. A Igreja de Deus e a Igreja Católica devem sempre lembrar que o Senhor é de todas as pessoas, e que todas as pessoas de boa vontade são chamados a viver o Evangelho. Não só de uma etnia ou de um grupo de pessoas. Todos os cristãos temos em comum uma fé e uma evangelização. Lembremos que Mateus capítulo 12, 49 a 50 vai dizer: todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Que hoje nós louvemos e agradeçamos a Deus por toda a palavra semeada em todos os corações. E louvemos e agradecemos a Deus por todas as pessoas e todas as mulheres de boa vontade que enfrentam realidades de vida e são
anunciadoras do Evangelho aonde elas estão. Que Deus, meus irmãos e minhas irmãs, abençoe e santifique a nossa vida, para que sejamos e nos sintamos iguais diante de Deus. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.